Caros fiéis, há ainda hoje na igreja pessoas que dizem assim: esta história de jejum é algo ultrapassado. Penso que todos aqui veem claramente que eu não preciso nem argumentar longamente para dizer o quanto isto é absurdo. O jejum, vivido de maneira autêntica, de maneira ordenada, em conformidade com, enfim, a vontade de Deus e as orientações de um esclarecido diretor espiritual, ele não só não foi abolido, como é algo utilíssimo. E quando eu falo jejum, eu falo de todas as autênticas práticas penitenciais. Eu repito esta expressão, todas as práticas penitenciais autênticas. Sim, porque a penitência ainda, e sempre será, até o final dos tempos, algo utilíssimo, necessário mesmo. Nosso Senhor, Ele mesmo fala do jejum. É claro, para corrigir a rota na vida de alguns. Alguns, por exemplo, utilizavam essa prática para motivações outras, que não aquela principal para a qual o jejum se destina. Mas vejam que, corrigindo a rota na vida dessas pessoas, Nosso Senhor confirma a prática do jejum, dizendo o quanto ele é importante. Então, é o que eu dizia no início, não vale a pena tentar argumentar longamente, sendo que o próprio Senhor Jesus Cristo nos recomendou a penitência, não só nessa ocasião, não só esta forma de penitência, mas esta também. Se não fizerdes penitência, diz o Senhor, vós perecereis todos, do mesmo modo que aqueles que sofreram, por exemplo, os efeitos de um trágico acidente, falando daquela torre que desabou. Entendamos o contexto. Mas por que falar disso? Porque estamos entrando neste tempo, todos sabem, tão importante, rico, bem especialmente rico de graças, graças que nos ajudam no processo do nosso progresso espiritual, da nossa conversão. Vamos lembrar coisas importantes, caros fiéis? Tudo aquilo que Deus faz na nossa vida, depois de nos ter maravilhosamente criado, orienta-se para a nossa salvação eterna. Eu vou repetir isso. Tudo o que Deus fez após a maravilhosa obra da nossa criação, orienta-se à ação de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo ali feito por Ele, tudo aquilo que os céus fazem, orienta-se prioritariamente para o bem supremo, que é a vida eterna. A plena posse da vida eterna, porque já podemos começar a possuí-la aqui, possuindo a graça santificante. É claro que a plena manifestação dessa posse, a posse definitiva, a plena manifestação desta nossa maravilhosa condição de filhos de Deus e participantes da sua natureza, vai se manifestar plenamente somente no céu. Eu sei. Bom, de qualquer maneira, a meta suprema é essa, e tudo que Deus faz tem como objetivo maior isso. Só que aquele que nos criou sem nós, não nos salva sem nós. Aquele que nos criou sem mim, não me salva sem mim. Existe uma passagem na carta de São Paulo aos Filipenses, bem esclarecedora nesse sentido, que eu mais uma vez tenho a alegria de repetir aqui. É o apóstolo São Paulo que inspiradamente diz, claro, é palavra de Deus revelada, diz o seguinte: trabalhai, é uma ordem, mais do que uma exortação, é uma ordem, trabalhai com ardor e tremor pela vossa salvação. Há algo que podemos e devemos absolutamente fazer com ardor e grande tremor, para contribuir com a graça de Deus, que ela busca a nossa salvação em primeiríssimo lugar. E já tive aqui a ocasião de lembrar também que seja a conversão, seja a nossa santificação, seja a nossa salvação, só acontecem no encontro maravilhoso entre duas iniciativas, a de Deus em primeiro lugar e a nossa, que responde sim a ela. A liberdade de Deus e a nossa, que mais uma vez diz sim à iniciativa divina. É só assim que acontece o maravilhoso processo da nossa conversão, santificação e salvação. Temos algo a fazer, caros fiéis, e devemos absolutamente fazê-lo. Claro, não caio no erro absolutamente, não caio no erro dos pelagianos de dizer que nós é que fazemos tudo e somente nós, e tudo depende de nós somente. Isso é um absurdo. Quando se trata de salvação, santificação, de conversão, é claro que depende, em primeiro lugar, de Deus, que nos envia, que nos dá a sua graça para que isso aconteça. Mas é bem verdade também, não sejamos quietistas, que não é só uma questão de cruzar os braços, Deus faz tudo, eu não faço nada. Está errado.
é o outro extremo, é o outro erro. Não, os dois lados. É o encontro daquilo que Deus faz com aquilo que eu tenho que fazer. E nós podemos resumir, caros fiéis, tudo aquilo que nós temos a fazer para cooperar com a graça de Deus em 3 grandes grupos, que inclusive é apresentado por nosso Senhor na sequência deste ensinamento. Estes 3 grupos podem se resumir nas seguintes palavras: oração, jejum e esmola. É claro que sob o nome de oração nós temos todas as práticas de oração, todas as modalidades autênticas de oração, inclusive a nossa vida sacramental toda inteira. Já é um grande pacote aí. Quando falamos jejum, eu acho que já ficou entendido, não estamos falando de uma prática penitencial em particular, sozinha, isolada. Estamos falando de todas as práticas penitenciais autênticas na nossa vida, tão necessárias, de toda a mortificação que se faz necessária para que a gente contribua com a ação de Deus, que ela nos coloca no bom caminho, nos desapegando das coisas deste mundo, eliminando em nós aquele apego desordenado a toda e qualquer criatura. Ora, quem é que vai dizer, depois disso, que a mortificação não é necessária? Claro que é. Quando nós falamos, por exemplo, a prática da esmola, é claro que ela fala da rainha das virtudes, que é a caridade, e que deve ser vivida, como nós refletimos bem recentemente, sobretudo de maneira sobrenatural. O acolhimento da virtude sobrenatural da caridade, ela faz uma diferença enorme. Ela é necessária, absolutamente necessária, para a nossa vida de união com Deus e salvação. E Deus nos dá. Ele infunde esta virtude, juntamente com a graça santificante, na nossa alma, para que a gente possa amar a Deus como Ele deve ser amado, bem além das nossas capacidades naturais, que são interessantes, mas insuficientes para viver aquilo a que nós nos destinamos, de maneira perfeita e plena. Claro que neste meio está também a vigilância. Reparem, caros fiéis, nesse grupo, nesta trinca, nós temos tudo aquilo que é absolutamente necessário como iniciativa humana de cooperação com a graça de Deus. Todas as modalidades de oração, todos os sacramentos vividos com generosidade e as melhores disposições, todas as práticas de mortificação, de vigilância, de penitência, a prática não só da virtude, isso eu estava perdendo, vocês me desculpem, não só a prática da virtude, da caridade, mas de todas as virtudes. O esforço, auxiliados pela graça de Deus, para viver generosamente, resolutamente, muitas vezes heroicamente, as virtudes todas. Esse esforço de cooperação com a graça de Deus, ele é também absolutamente necessário. Sim, tudo está aí. Ora, é claro que neste tempo tão especialmente marcado por graças particulares de conversão, que é o tempo da Quaresma, neste tempo, de uma forma especial, temos que meditar sobre tudo isso. Mas não segundo uma reflexão estéril, mas prática, efetiva. Contemplar toda essa maravilha, a necessidade de tudo aquilo que aqui foi apresentado como meio de cooperação com a graça, para que se viva. Não basta simplesmente dizer, como é interessante, puxa, tem uma conexão aqui, lógica. Não basta essa simples contemplação intelectiva. É necessário debruçar-se sobre isso, meditar no mais profundo do seu coração, com a sua inteligência mesmo, sobre a riqueza, o valor, a profundidade de tudo isso, mas não pode ficar somente no nível da reflexão. Isso deve ser traduzido em atos concretos, com a ajuda de Deus. E que assim seja, caros fiéis, nesse tempo da Quaresma, e vou além. Não só durante o tempo da Quaresma. O tempo da Quaresma, desculpem, essa é uma expressão minha, que contém toda a imperfeição que uma expressão minha contém. É claro que o tempo da Quaresma funciona também, entendam, a pobreza da expressão, como uma espécie de trampolim para vivermos o processo da nossa conversão e santificação ao longo de todo o ano, até a próxima Quaresma, até o fim da vida. O processo de conversão não se limita aos tempos fortes litúrgicos que a Igreja proporciona e que liga no céu, sendo ligados na terra através do poder das chaves. O tempo da conversão não se limita ao tempo da Quaresma, nós sabemos tudo isso, eu estou só lembrando para nós. Mas é bem verdade que o tempo da Quaresma e depois o tempo do Advento, tempos fortes como estes, eles nos dão um impulso bem especial neste processo. E principalmente esse tempo que estamos começando a viver aqui. Caros fiéis, este tempo de preparação ele é bem particularmente enriquecido por graças. Sendo ligado na terra, ele é ligado no céu e Deus o enriquece
Quantas são e quão abundantes são as graças que Deus concede a cada um de nós nesse tempo? Vamos desperdiçar? Espero que não. E como é que nós aproveitamos essas graças? Fazendo a nossa parte. Com as melhores motivações. Deixa eu falar sobre isso, já é a segunda parte e caminhamos para a conclusão. Não basta, caros fiéis, quero lembrar mais uma vez aqui, rezar. Não basta fazer penitência. Não basta tentar viver as virtudes um pouco aqui e ali. É necessário viver com todas as melhores disposições. Por exemplo, não é só questão de rezar, mas de rezar bem. E rezar bem significa, por exemplo, afastar todas as motivações falsas. Por exemplo, nós temos aqui no relato do Evangelho, Nosso Senhor puxando as orelhas daqueles que, por exemplo, utilizavam o jejum só para aparecer. Utilizavam o jejum para serem vistos. Nossa, como ele é bom nisso. Essa é a motivação dessa pessoa? Que pobreza e que desvio de rota. Não, o jejum não se presta para alimentar a vaidade nos corações. É todo o contrário. Esse gesto, por exemplo, que nós vivemos e que recebemos, lembrando que nós somos pó e que para o pó nós nos tornaremos, nós voltaremos, é um reforço nessa nossa busca de humildade. E espero que busquemos a humildade, caros fiéis. Na verdade, eu quero pedir já no primeiro dia, nesse primeiro dia de um processo tão forte de busca de conversão, esta virtude em primeiro lugar, que como já sabemos é a base. Senhor, dai-nos humildade de verdade. E se já recebemos algo dela, aumentai em nós essa virtude, aumentai cada vez mais. Porque ninguém vai para frente, ninguém pode viver de verdade a conversão, a santificação e nem mesmo a salvação, enquanto coração marcado pelo orgulho. Então, Senhor, dai-nos essa virtude. Então vamos lá, as melhores disposições. Se alguém, por exemplo, vive as práticas penitenciais puramente, exteriormente, ou todas as práticas da igreja eclesiais, só para serem vistos, e vaidade ou qualquer outra motivação imprópria, ou não orientada para aquilo que é o mais importante, então corrijamos a rota. Qual que é a finalidade suprema? Vou lembrar mais uma vez, é um pouco repetição, não tem importância. Qual que é a finalidade suprema da ação de Deus? A nossa salvação eterna. Portanto, a finalidade suprema de tudo aquilo que nós fazemos para cooperar com Deus nessa obra, também é a salvação eterna. A salvação, a conversão, a santificação, eis o objetivo principal. Claro, se nós oramos, se nós rezamos, se nós fazemos penitência para obter certos favores terrenos de acordo com a vontade de Deus, está tudo bem, mas isso é secundário, favores terrenos. E se nós os pedimos que seja em conformidade com a obra da nossa salvação, que não atrapalhe e que favoreça a nossa santificação e salvação. É assim que devemos pedir, por exemplo, caros fiéis, coisas que consideramos úteis no tempo. Nós pedimos saúde? Claro que nós pedimos saúde, mas coloque sempre uma vírgula, Senhor, de acordo com a vossa vontade. Na medida em que isso favorece a minha conversão, a minha santificação e a minha salvação. Porque muitas vezes Deus permite certas situações de enfermidade, não porque é mau, ele não é mau, ele é boníssimo. A bondade é essencial. Mas ele permite esses males relativos para tirar deles um bem maior. Então, digamos, com sabedoria e muita humildade, Senhor, eu vos peço isso, mas que tudo aconteça segundo a vossa vontade, no tempo que a vossa vontade determinar e como quiseres. Mas, falando desses favores terrenos, que eu não me esqueça do principal, se nós nos entregamos à oração, aos sacramentos, à penitência, à mortificação, à vigilância, à prática assídua das virtudes, e mais do que assídua, generosa e muitas vezes heróica, é porque a finalidade primeira, última, maior disso tudo é a nossa conversão, a nossa santificação, a nossa salvação. Então, não basta dizer rezem, façam penitência, mas rezemos bem e façamos bem a penitência tendo em vista a motivação principal, a meta maior no coração, na inteligência, na alma, que é os bens supremos. Lá onde deveria estar o nosso coração, lá onde deveria estar o nosso coração. Esse é o problema, esse é o nó maior, caros fiéis, nessa aventura toda. Sabem por quê nós não nos empenhamos como deveríamos? São vários os fatores. Longe de mim querer
apresentar a lista completa hoje, mas um dos motivos principais é o fato de que esta meta suprema ainda não é o tesouro supremo. O tesouro para nós acaba sendo outras coisas, por mais que a gente não veja isso de maneira muito clara ou explícita, mas se a gente cavar, vai entender que de fato o tesouro mesmo, lá onde está o nosso coração, ainda não é o céu, ainda não é a plenitude de comunhão, de vida e de amor com Deus, ainda não é a vida eterna. Sejamos sinceros, a partir de atitudes e decisões e opções e práticas concretas na nossa vida, eu acho que ainda não é o tesouro. Por conta das escolhas que fazemos. Porque a hora que for, aí não vai precisar nem dizer, reze, faça penitência, recorra aos sacramentos, pratique as virtudes e com boas disposições. A própria consciência e a ciência do fato de que este é o tesouro, Deus em primeiro lugar, e a união com Ele, a vida eterna que Ele nos proporciona, quando nós sabemos que isso é o verdadeiro tesouro, quando encontramos esse tesouro escondido no campo, vendemos tudo para comprar o campo onde ele está, a parábola de Jesus. Vendemos tudo, investimos tudo nesse campo onde está escondido o tesouro. E aí não precisa nem dizer, olha, reze, a pessoa vai rezar. Reze bem, ela vai rezar bem. Entende? Então, a segunda graça que eu peço, juntamente com a humildade, para nós, nesse início de quaresma, é, Senhor, dai-nos a convicção do verdadeiro valor desse tesouro, o único que realmente importa. Porque tudo passa. Só Deus e a sua vida eterna, por definição, não passa. Tudo passa. E a gente tem apostado, desculpem a expressão tão pobre e terrena, tem apostado todas as fichas, muitas vezes, naquilo que passa. E quase que não sobra nada para aquilo que são valores eternos. Então, caros fiéis, não adianta simplesmente dizer, olha, vamos fazer um pouco de penitência, um pouco nada. Vamos fazer um pouco de oração, um pouco nada. Vivamos isso com muita generosidade. Não é uma questão quantitativa, mas sobretudo qualitativa. Que tudo isso seja expressão de um amor muito profundo, inclusive aquele que Ele coloca no nosso coração. Ou aquele que a gente almeja possuir. Que tudo isso seja expressão do amor que temos por Deus, ou que já desejamos ter. É a melhor maneira de viver todas essas práticas de correspondência à ação de Deus, que nos converte, salva e santifica. Através da sua igreja, a quem nosso Senhor concedeu plenitude, todos os meios de salvação e santificação. Uma última palavra. Em toda essa reflexão, que eu não me esqueça de simplificar a coisa. Simplesmente dizendo assim como uma criança, um bebê. Mãe, me ajuda. A coisa muitas vezes vai além da minha cabeça. É claro que vai além das minhas possibilidades. Então, minha Mãe do Céu, nesse começo de um processo tão rico e tão importante, eu vos peço encarecidamente a vossa ajuda, que é sempre tão generosa. O Monsenhor Maurício vai falar do terço, vou? Claro. Você quer viver bem a quaresma sem rezar o terço? Você quer viver bem a quaresma sem rezar o rosário? Não vai dar. Mas eu posso fazer outras práticas de oração. Claro, e são válidas e tal, mas eu vou dizer aquilo que eu disse na festa de Nossa Senhora do Rosário. Se a gente entendesse, depois da Santíssima Eucaristia, da Santa Missa e da adoração eucarística, o peso, o valor que tem, um só terço bem rezado, e o poder da intercessão de Nossa Senhora através desse meio tão simples e acessível a todos de devoção marial, a gente não ia perder tempo, não. E a gente ia avançar a passos largos, na descoberta do tesouro e na posse dele, na resposta generosa de amor, amor profundo a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, como tem que ser. A coisa ia avançar muito rápido. Então, caros fiéis, pode parecer muitas vezes muita elucubração, aquilo que o Monsenhor Maurício diz com relação a certos aspectos da teologia, etc. Tá bom, então agora eu estou dizendo, para simplificar bastante, para que a gente viva tudo isso de maneira simples, recorramos a ela, Nossa Senhora, como diz São Bernardo de Claraval. Nos momentos de dificuldade, olha para a estrela de São Bernardo de Claraval, recolhe a ela. E não seremos confundidos, porque Deus assim o quer. Deus nos-la deu justamente para que recorramos a ela. Isso não ofende a Deus, muito pelo contrário. Honrar a Mãe do Senhor significa louvar a Deus.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.